tido uma linda Páscoa. Aqui em casa foi tudo muito legal, já com as crianças, com os nossos 2 milagrinhos, foi tudo muito gostoso. E eu desejo que vocês também tenham tido um dia muito especial ontem, esses feriados também, que tenham aproveitado para descansar, renovar as forças, as energias, pra gente poder seguir em frente, né? Na nossa batalha, na nossa luta diária. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já falei, fiz um super vídeo há um tempo atrás que as meninas gostam muito, sobre ovo doação. Eu vou deixar no card pra vocês e aí quando vocês tiverem um tempinho assistam, porque fala bastante sobre a ovo doação, assim, do procedimento em si. Mas hoje eu vou falar pra vocês sobre vantagens e desvantagens e também um ponto importante. Se você tem realmente que optar em fazer a ovo doação. Eu falo isso porque eu converso com bastante gente e aí nessa conversa aqui, conversa ali, eu acabo percebendo algumas coisas. E uma das coisas que eu percebi é que no universo da ovo doação a gente tem 2 tipos de tentante. Uma delas, a única saída que ela tem é fazer a ovo doação, por conta da questão financeira. A menina realmente não tem como fazer. E a outra é aquele grupo de meninas que tem condição de fazer, mas preferem não fazer para economizar e investir esse dinheiro em uma outra coisa. Quando a FIV der certo, né, o quartinho do bebê e etc. Super válido isso. Mas a gente tem também que pensar em alguns detalhes do tratamento. E aí hoje eu vou falar sobre isso que eu acho importante a gente mencionar também. As vantagens da ovo doação são algumas, né? A primeira é que você realmente vai ter o seu custo de fertilização muito baixo e dependendo da clínica nem vai pagar nada, só mesmo os exames. Esse é uma super vantagem. A outra vantagem é que você está ajudando alguém, né? Que está precisando e etc. Então isso realmente deixa o nosso coração bastante feliz, porque afinal de contas eu estou compartilhando, né? Dos meus óvulos com uma pessoa que não tem mais a possibilidade de fazer um tratamento com os seus próprios óvulos. As desvantagens você vai ficar com menos óvulos, porque na verdade você tem aí essa que dividir, né, os seus óvulos com uma outra pessoa. Então se você tem 20, você vai ficar só com 10. E a gente sabe que a fertilização in vitro, o sucesso dela está atrelado à quantidade de embriões que você consegue formar, né, fertilizar. Então, se você tem 20 óvulos, você tem chance de ter muito mais embriões do que uma pessoa que tem 10 óvulos só, que já é bastante, para muita gente é muita coisa. Mas uma pessoa que tem uma boa reserva é a metade daquilo que ela pode produzir. Uma outra coisa também que eu acredito que seja uma desvantagem é o tempo de espera. Muitas meninas esperam muito tempo para conseguir doar e algumas também não conseguem doar, porque não encontram receptoras compatíveis com o tipo sanguíneo, as características físicas, enfim, uma porção de outros critérios que a gente realmente não sabe quais são, mas que a menina fica lá 1 ano, 8 meses, 9 meses e às vezes nunca consegue uma receptora para ela. Então a gente tem que pensar nessas coisinhas para que quando a gente tome a decisão de ser doadora, a gente saiba o que pode acontecer, né? Várias meninas me falam, em especial quando tá fora de São Paulo. São Paulo, a movimentação de receptoras é muito maior do que nos outros estados, então acaba que São Paulo é um pouquinho privilegiado nesse sentido, mas em outros lugares a gente vê que tem muita gente que espera muito tempo, mesmo. Então a gente tem que pensar para, enfim, não atrasar o processo e a reserva ovariana indo embora. Então se você tem o sonho de fazer uma fertilização in vitro porque você quer ter o seu filho, eu acho que de repente vale a pena pensar na possibilidade de pagar para fazer essa fertilização in vitro se você tem condição de fazer isso. Não tô aqui para falar para vocês assim, a Cláudia tá falando que a gente não tem mais que fazer ovo doação, então não tem mais receptora no universo. Não, tem receptoras, eu acho que vocês têm que fazer, mas é que existe ainda assim muito mais doadoras do que receptoras. E às vezes esse processo pode ser muito mais longo para quem está fazendo a ovo doação. Mas tem muita gente também que vai receber e que não tem doadora. Talvez porque ela esteja numa clínica que não aconteça muitas doações e muitas recepções. Não é o foco da clínica, então realmente isso pode atrasar um pouquinho o processo. Bom, falando disso, eu também pensei numa outra coisa que me chamou muito a atenção, né? Meninas que têm marido com problema de mutação genética ou mulheres que têm marido com algum problema de infertilidade. Uma varicocele que já tentou ser tratada e que não deu certo, ou que ela decide que ela não vai tratar,
ou alguma outra questão importante nos peixinhos que não tem tratamento. Para essas pessoas, eu acredito que fazer a ovodoação, mesmo que ela tenha muita reserva, eu acho que talvez também não seja um bom caminho. Por quê? Porque quando você faz a fertilização in vitro, você tem lá, por exemplo, 10 óvulos que vão ficar com você, mas o peixinho do marido, ele não tá em boa condição. Então, qual é a chance da gente ter esses 10 óvulos fertilizados? Ou 8, 7, que é o que normal acontece com um marido que tá ok. A chance é muito menor. Então, corre-se o risco de você ter, de repente, 3 embriões bons, que realmente vão chegar a D5, a blastocisto, e o restante não por conta da condição do marido. Então, eu aproveitando esse vídeo para alertar vocês sobre essa questão, que quando tiver alguma questão, um fator masculino, vale a pena pensar, vou ser doadora? Será que é uma boa para mim? Avaliar os riscos, né? Eu tenho uma doença, sei lá, eu tenho uma endometriose severíssima. Pode ser que eu não consiga, né, engravidar na primeira, na segunda. Mas se você divide, talvez você fique com poucos embriões e você não consiga chegar no final do seu tratamento com o sucesso que você está esperando. Então, é óbvio, gente, isso é só uma opinião pessoal minha, mediante a realidade que eu vejo, porque algumas meninas realmente elas podem pagar, mas elas estão pensando em investir em outro lugar esse dinheiro. E eu acho que às vezes o tratamento, ele é tão mais importante, porque depois que a gente tem os filhos e que as meninas engravidam, né, elas ganham presente de tudo quanto é lado, elas ganham apoio de tanta gente, sabe, que quer ajudar, família, todo mundo se empolga tanto que a gente não precisa ficar se preocupando se a gente vai conseguir ou não comprar o quarto dos sonhos ou mesmo a roupinha dos sonhos, porque no fundo o sonho vai estar lá, sabe, e a gente vai dar um jeito. O tratamento de fertilização in vitro ele é muito desgastante, então se você tiver um negativo, é um baque muito forte. Então, mesmo que você não tenha tido desgaste financeiro, o desgaste emocional tá lá. Então, acho que vale a pena a gente se preocupar também com essa questão. Volto a dizer e reforço, né? Essa é a minha opinião pessoal e também não tô aqui para falar que a ovodoação não é um caminho. É um caminho sim e sempre vai ser. Mas eu penso que quem tem condição de fazer a fertilização para si própria e usar todos os óvulos ao seu favor, na minha opinião, é uma boa. Até porque você está dando espaço para aquelas pessoas que realmente não têm condição de encontrar uma receptora, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Aqui, quando a gente fez o processo de adoção, a gente tinha a opção de fazer os relatórios todos, né? As entrevistas com assistente social e psicóloga pelo próprio PANI ou pelos próprios recursos. E na hora eu pensei, a gente vai fazer com os próprios recursos, porque a gente vai mais rápido e as outras pessoas que estão também na fila para ser atendida pelo próprio PANI também vão mais rápido, porque elas não vão ter eu lá no meio que tenho condição de pagar, né, pra ir na frente delas. Então eu tô ajudando elas e tô me ajudando também, e as coisas vão fluir de uma maneira melhor para todo mundo. Então eu acho que essa cabeça, sabe, de pensar, ok, é um custo alto, mas, por um outro lado, existem muitas vantagens, inclusive também ajudar outras doadoras que não têm condição nenhuma a conseguir seus tratamentos. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu falei, eu vou ter que conversar com elas, importantíssimo a gente avaliar, sabe? Perguntar para o médico quais são as minhas chances. Tem como eu engravidar de primeira, de segunda? Quantos óvulos, mais ou menos, eu vou ter? Né? Eu acho que tem que avaliar, não pode simplesmente se jogar em nenhum tratamento, não é só a ovodoação, mas em nenhum tratamento sem antes saber quais são as reais chances e o que é que pode ser feito para que as chances sejam maiores. E é isso que eu tô querendo alertar vocês aqui. Eu acho que é isso, eu espero ter ajudado de alguma maneira. Cuidado com essa questão do fator masculino, tentem tratamento sempre e se tiver realmente a intenção de fazer a ovodoação, pense, se dá para pagar, vai cuidar do marido, paga a fertilização in vitro e faça uma fertilização só para você poder ter a possibilidade de descarte de alguns que realmente por essa questão do marido não vai rolar. Tá bom, meninas? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Em maio eu tenho umas surpresas pra vocês, acho que vou trazer uma psicóloga aqui pra conversar e para falar um pouquinho sobre maternidade, a idealização do filho, uma porção de coisas que tem a ver tanto com a adoção, como também com as futuras mamães que estão aqui no vídeo ouvindo a respeito da ovodoação.
Um beijo grande, fiquem com Deus. Se vocês gostam desses vídeos que eu gravo, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de mandar para suas amigas no WhatsApp. É muito legal que mais pessoas conheçam, né, o canal, conheçam o projeto Acabei de Descobrir também. Tem ajudado tanta gente a fazer tratamento. Essa também é uma outra coisa, né? Hoje a fertilização in vitro ela é cara, mas dentro do projeto, por exemplo, Acabei de Descobrir, o valor é realmente mais em conta. E se você tem uma boa reserva de óvulos, com certeza você vai pagar um valor mínimo, né, assim, para fazer o seu tratamento. Não vai pagar, tipo, 15, 20 mil. Você vai conseguir fazer um tratamento com menos medicação, que vai fazer com que ele seja mais barato. Então, essa também é uma outra questão importante. Às vezes, com 10, 11 mil reais, é bastante dinheiro, eu sei. Você consegue realmente ter um montão de óvulos só para você e muito mais chance de ser positivo. Eu vou nessa, um beijo grande, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau!